Oi, você está fazendo algo? Eu estava fazendo algo. Uma extensão assim para um carrinho de manipulação hidráulica. Os jovens diriam que é um recurso bem legal, porque o carrinho hidráulico por si só para um faz-tudo não tem tanto significado, você não o usa com tanta frequência, mas estou feliz por tê-lo. Eu o tenho há cerca de 5 anos, na verdade, desde o início da colaboração com a Unimax. E foi extremamente útil no começo, quando eu estava montando a oficina, especialmente ao lidar com algumas máquinas pesadas ou suas partes. Então eu apreciei a técnica de manipulação da Unimax, que tem me servido fielmente há algum tempo. Tanto o caminhão quanto o carrinho com elevação hidráulica substituem outra pessoa, sem a qual eu não conseguiria lidar com a manipulação. Mas mais tarde também, por exemplo, ao montar móveis ou quando instalei a lareira, foi perfeito. Você simplesmente coloca na posição mais baixa, coloca a carga em cima e depois levanta suavemente até a altura que precisar. Mas como eu disse, para um faz-tudo, a maior parte do tempo o carrinho fica parado, o que é uma pena. E então pensei que poderia usá-lo também no intervalo. Já tenho em mente essa modificação há algum tempo, e agora lamento não tê-la realizado antes, porque em poucos dias ficou claro que é muito mais útil do que eu poderia imaginar. O carrinho em si é aquela versão mais barata, tem apenas um mecanismo de tesoura simples e, portanto, pode ser elevado até uma altura de 73 centímetros. Isso é suficiente para muitas coisas, mas se eu quisesse usá-lo como uma mesa auxiliar para a serra de bancada, então é pouco, eu precisaria de pelo menos 90 centímetros. Então pensei em fazer uma extensão para ele, que terá mais funções. Vou explicar isso para vocês agora. Como eu disse, se eu quiser usá-lo como uma mesa auxiliar para a serra de bancada, e preciso que o material deslize, então preciso que a parte superior seja bem lisa. Então usei compensado folheado, com a superfície lisa deste lado. Mas então pensei que se eu quiser colocar algo em cima, como uma máquina, seja uma plena móvel, uma serra de esquadria ou uma lixadeira oscilante, seria um problema se escorregasse. Preciso de algo antiderrapante. Então fiz de forma que deste lado seja antiderrapante. Além disso, ainda freseei alguns perfis de fixação. E outra coisa, para que não deslize sobre a mesa, além de ter uma almofada antiderrapante, que não é totalmente eficaz, pensei em como resolver isso. E pensei em fazer esses batentes duplos, de modo que em ambas as posições seja simplesmente estável, está em todos os 4 cantos e funciona perfeitamente. E toda a extensão ou toda a estrutura é feita praticamente de um único material. E isso é feito de compensado, à prova d'água laminado, que eu tinha em estoque por sorte, antes de os preços subirem. Então para mim custou relativamente nada. Claro, hoje em dia já será um pouco mais caro, mas mesmo assim acho que vale a pena. Primeiro cortei usando uma serra de imersão a partir de uma grande placa e depois formatei as peças menores usando uma serra de bancada. E por fim, como decidi que as peças de canto seriam unidas em um ângulo de 45 graus, tive que fazer cortes chanfrados. Depois pensei em como iria juntar as peças. Afinal, o contraplacado laminado é bastante difícil de colar, a cola de carpintaria comum não adere bem, nem mesmo a de poliuretano. Então, pensei em parafusar, mas não queria ter parafusos na borda superior, então no final tentei colar nas lâminas. Claro que poderia ser feito com cavilhas, mas justamente nas juntas de canto as lâminas são melhores, então usei lâminas em todos os lugares. Aqui nos cantos são lâminas de 10 e entre os postes e as placas são lâminas maiores de 20. Pelo que calculei, a seção transversal dessas lâminas e sua área para colagem é maior do que as cavilhas correspondentes. Então, em termos de resistência, deve ser melhor do que as cavilhas. Mas talvez falemos sobre isso em algum outro vídeo. E então eu apenas perfurei os furos para os parafusos de carroceria nas peças de canto. E aqui nessas peças móveis tive que fresar uma ranhura de 6 mm de diâmetro para esses parafusos. E por fim tive que fabricar essas porcas para que todas as 4 fossem iguais. Se você quiser ver o procedimento detalhado de como essas porcas são fabricadas, pode assistir a um dos meus vídeos mais antigos. Então, além disso, precisei de 4 parafusos de cabeça redonda, 4 arruelas de grande diâmetro e 4 porcas de impacto, que estão na verdade dentro disso. Para não esquecer, claro que arredondei todas as bordas e do outro lado, no lado liso, arredondei um pouco mais para criar uma borda de entrada, de modo que
ao empurrar o material, ele possa entrar mais facilmente. Isso também é ajudado pelo fato de que, não sei se é intencional ou apenas uma característica deste carrinho específico, que a placa superior não é horizontal, está ligeiramente inclinada, o que acabou se mostrando bom porque quando o material avança, ele sempre fica abaixo do nível, por exemplo, da serra de bancada e só avança até aqui. A entrada é completamente suave. Como eu mencionei sobre o fresamento desses perfis de fixação, primeiro tentei fazer isso usando uma serra de mergulho, mas como tenho a bateria, que tem uma lâmina de serra muito estreita, demorou muito tempo. Então no final ficou claro que era mais rápido e de fato mais preciso e limpo fazer isso usando uma tupia. Após fresar essas ranhuras, ficou evidente que o material foi consideravelmente enfraquecido, então pensei em colocar algumas divisórias verticais. No entanto, isso dividiria o espaço interno, o que seria uma pena, pois já percebi que é perfeito para armazenar coisas longas, como uma régua de serra ou algum material comprido. Então eu pensei em como resolver isso. No final fiz essas arruelas, o que é bom também porque os parafusos tinham onde se fixar. E para realmente reforçar a placa superior, eu ainda fiz um pilar, com 4 pedaços de compensado que uni nos cantos em ângulo. E o pilar se encaixa tão perfeitamente que se mantém no lugar por si só, mas posso removê-lo a qualquer momento se necessário. Quanto ao funcionamento do carrinho, é assim que ele é abaixado. E com este pedal, ele é um pouco impulsionado para cima. Há um sistema hidráulico, então é necessário ocasionalmente trocar o óleo hidráulico. E como todo sistema hidráulico tem algumas fugas, é claro, especialmente se estiver carregado, que depois de algum tempo ele pode descer um pouco. Existem esses tipos de travas com as quais você pode fixar uma altura específica. E se você quiser fixar uma altura diferente, pode fazer essas travas de um comprimento diferente ou colocar alguns calços de madeira sob as travas. E o que mais dizer para concluir? Não é uma substituição completa para uma grande mesa de trabalho hidráulica, que é obviamente maior, dimensionada de forma diferente, presumo que também mais estável, mas várias vezes mais cara. É realmente apenas um acessório para a melhor utilização de um pequeno carrinho hidráulico de manuseio que pode ser adquirido por um preço bastante interessante. Para não apenas elogiar, ou melhor, para que você tenha todas as informações disponíveis, é necessário dizer que, em comparação com outra mesa de trabalho móvel, esta é relativamente pesada. Mas, por outro lado, a possibilidade de ajuste de altura exatamente no milímetro que você precisa é inestimável. Enquanto antes eu sempre pensava em onde esconder o carrinho para que não atrapalhasse muito na oficina, agora, pelo contrário, ele está sempre à vista. Está à mão e posso movê-lo conforme necessário. E mesmo nesses poucos dias em que o estou usando, ele realmente superou minhas expectativas. Eu o uso tanto para as máquinas, como a lixadeira oscilante, a plana móvel ou a serra de esquadria, quanto como uma simples mesa de apoio ou uma mesa de trabalho para coisas menores. E claro, como uma mesa auxiliar durante o processamento, seja na plana ou na serra de bancada. E por fim, tenho um pedido para vocês. Se tiverem alguma ideia de melhoria na construção ou se tiverem outras sugestões de como usar este carrinho com a extensão, por favor, me avisem nos comentários abaixo do vídeo. Abaixo do vídeo você também encontrará links para todos os produtos que você viu. Obrigado por assistir, cuidem-se e façam algo.